Senhoras e senhores, com satisfação, nós voltamos ao nosso programa Você Sabia? E eu tive a felicidade, num acontecimento social, de me encontrar com o senhor Oscar Danieli. Pela primeira vez, porque ele vem morar agora na nossa região aqui. E na nossa conversa, eu fiquei sabendo que o seu Danieli resolveu escrever um livro. E ele escreve um livro sobre os sérios problemas que o Brasil está enfrentando, e isso me chamou bastante a atenção, e eu pedi a ele se ele não teria uma oportunidade para me dar uma entrevista no programa Você Sabia. Ele imediatamente aceitou o nosso convite, e nós hoje temos aqui ao nosso lado esse escritor que vai nos dar certamente um grande prazer. Assistindo nos noticiários, nos meios de comunicação, quase que diariamente são noticiados fatos relacionados a algum tipo de irregularidade, especialmente corrupção, noticiado pelos relacionamentos, praticada por políticos, por governantes, por empresários, com prejuízo direto à sociedade. E isso é o assunto do livro. E assim nós vamos tratar desses fatos, do qual ele tem grande conhecimento e se especializou durante as suas horas de folga. E eu perguntaria o que o levou a escrever o livro. Bem, senhor Oswaldo, conforme o senhor disse, o Brasil, então, ele está atravessando esses momentos difíceis de corrupção e outros desvios a nível de escalões, altos escalões do governo, empresários, etc. O importante nisso tudo é que, atualmente, está existindo um combate ferrenho a esses delitos, principalmente pelos poderes a quem cabe essa tarefa, que é Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, etc. Respaldados que estão pela mídia, pela sociedade, que não aguenta mais assistir a esses acontecimentos que toda hora estamos assistindo pelos meios de comunicação. Então, o lado bom disso tudo é o combate que está sendo dado a esse tipo de delito. Porém, conforme o senhor falou, eu tenho acompanhado dentro da minha trajetória de servidor público também outros delitos que acontecem no seio das corporações dos servidores públicos. Ou seja, são coisas do dia a dia que, com o tempo, foram se consolidando, foram se sacramentando, e hoje eles causam, esse tipo de procedimentos causam também gastos excessivos para os governos. Gastos esses que são oriundos dos nossos impostos. Quando se sabe que os governos não possuem recursos para atender às demandas da sociedade da maneira como deveria ser, principalmente na área da saúde, segurança, etc. No entanto, há possibilidade de enxugar esses gastos que estão ocorrendo nos escalões inferiores de governo para que a sociedade tenha um retorno maior pelos impostos que ela paga. Então, o que me levou a escrever este livro é exatamente a possibilidade que eu percebi de colaborar no sentido de combater essas práticas que ocorrem no serviço público e que foram se sedimentando ao longo dos anos. Da forma como eu fiz, isso iniciou praticamente quando entrei no serviço público, já como eu vim da iniciativa privada, aí eu percebi que era possível fazer alguma coisa no sentido de mudar para melhor. O relacionamento entre patrão e empregado numa empresa é um, no serviço público é outro.
no serviço público existem interesses corporativos, não existe aquela preocupação do chefe em maximizar a produtividade do servidor, em fazer com que ele produza mais com o mesmo tempo e que ele cumpra o horário, que ele não falte o serviço, que ele... Né, todas essas coisas que a gente sabe, que a gente acompanha, quem precisa de repartição pública percebe muitas vezes as deficiências. Aí eu percebi que aquilo estava errado, que aquilo tinha que mudar. Então eu, desde o início, já comecei tentando mudar, convencer colegas para que tomassem atitudes diferentes no sentido de mudar essa realidade, no sentido de que o gasto para manter a máquina pública fosse menor e que os governos então pudessem aplicar mais recursos nas atividades do interesse da população. Esse trabalho que eu fui fazendo, ele foi um trabalho assim light, dá para dizer, não impositivo, não agressivo, porque eu sempre me dei bem com todos os colegas, continuo me dando, eu respeito a todos, eu sei que todos nós seres humanos temos defeitos, temos virtudes, então eu não vou julgar ninguém, simplesmente dizer, não, tu é preguiçoso, tu é descumpridor dos deveres, tu tem que ir fora, não, absolutamente não. Mas eu sempre procurando, numa boa, induzir para que fosse mudado o comportamento. E eu fui percebendo, então, que havia uma forte, cada vez mais, uma liberdade exagerada nesse aspecto, no sentido de corporativista, em detrimento dos interesses da sociedade. E, em cima disso, dessa realidade, dessa percepção, é que pensei em escrever um livro, então, para que pudesse relatar aquilo que eu achava errado, aquilo que eu achava mazelas, relatar no livro e que as pessoas, ao lerem o livro e ficarem sabendo do que acontece, possam influenciar no sentido das mudanças. Então, vamos fazer uma pequena pausa. O senhor nunca nem pensou em escrever livro, né? Não, nunca tinha essa intenção, até porque eu não tinha, pensei jamais vou ter capacidade de chegar um dia a escrever E como pode ser que tenha os nossos ouvintes aqui desse momento aqui, que eles gostariam de escrever um livro. E qual foi, fugindo um pouco do assunto nosso, como foi que o senhor criou coragem e quais foram as maiores dificuldades que o senhor teve para começar uma coisa que o senhor nunca tinha pensado em fazer? Bem, conforme eu disse no início, já desde que eu entrei no serviço público, aí eu fui, dentro desse meu trabalho de tentar convencer, eu também fazia correspondências para autoridades, para chefias, relatando fatos que eu imaginava que podia mudar. Como eu trabalhei uma parte do meu tempo na área do Receita Estadual do Rio Grande do Sul, e uma época em que havia bastante rivalidade entre as duas classes de nível superior, cada uma querendo, digamos assim, levar melhor dentro da estrutura funcional do Estado, da Secretaria da Fazenda, então havia muita divergência entre colegas, e em cima disso eu intervia no sentido de mostrar o outro lado, o lado que devia ser defendido, que o povo interessava, que nós éramos servidores, ganhando do Estado e que nós deveríamos se preocupar com as pessoas. Nesse momento não existia falcatrua. Não, falcatrua não. Era uma coisa assim, corporativismo. Digamos, uma luta exagerada, digamos assim, em favor dos interesses corporativos, que é muito comum acontecer no serviço público. Por exemplo, mesmo a categoria ganhando um salário bom, quem está administrando, quem é do sindicato, normalmente ele tem interesse em melhorar cada vez mais esse salário, a conseguir mais direitos, mais benefícios. E isso, às vezes, sem olhar para o lado, sem olhar por que acontece a miséria que tem, as pessoas que não têm saúde, educação, segurança, isso não é considerado. Então, para o cara se dar bem numa corporação, ele tem que lutar pela corporação, independentemente da realidade que se encontra
a situação, a realidade do povo, digamos, né? Quer dizer que eles continuavam, eles queriam defender o seu trabalho, as suas vantagens e o que eles poderiam obter a mais sem a preocupação de primeiro resolver aqueles problemas da população em geral. É isso mais ou menos que o senhor via. Dentro digamos, da responsabilidade funcional, fazer o trabalho assim conforme é determinado, né, pelo estatuto, tá? A obrigação do servidor, tudo bem. Mas não com aquela força, com aquele comprometimento, com aquela vontade de fazer com que as energias fossem direcionadas nessa direção. Mas as energias maiores eram para interesses corporativos. Aí programar greves quando precisava, se o governo não atendia, aí tinha que fazer uma greve, vamos planejar, né? Dentro desse espírito. Então, em cima disso, eu via que, eu posso fazer alguma coisa. Então, quando, por exemplo, eu percebia que havia muito gasto, na época, de muitas repartições que havia, porque tinha exator e fiscal, cada um defendia a sua classe. O exator defendia a sua classe de exator e o fiscal a classe dos fiscais. E cada um com prerrogativas para executar as tarefas que o governo precisava que fossem executadas, no sentido de arrecadar recursos para o erário, para o Estado, né? Mas cada um queria ser a principal, e dentro disso havia conflitos, havia superposição de órgãos. Na mesma cidade, às vezes tinha uma exatoria, tinha uma repartição fiscal e tinha uma chefia de exatores, que não precisava, podia simplificar, podia diminuir. Então, em cima disso, eu também fazia numa boa, sem desrespeitar ninguém, sem agredir ninguém, eu fazia sugestões para as chefias, escrevendo, mandando. Inclusive no jornal informativo, na época, há uns anos atrás, eu fazia cartas e mandava, vocês publicavam na Opinião, onde eu falava sobre esses assuntos e até que contrariava os interesses, não só do meu serviço, mas de outros também. E o senhor não sofria algumas pressões dos amigos? Sofria, né? Me deixava como que de escanteio. Não, os caras é uma pessoa que não pode, digamos, não é confiável, né, dentro. Então, aí nessa parte sim, mas sempre se respeitando. Fora disso... Não, porque, na realidade, defender os interesses próprios, isso não causa nenhum mal, né? Ele está fazendo o trabalho. Agora, o que nós sentimos agora é a desonestidade do poder público, né? Nesses casos aí. Não sei se o senhor quer começar a conversar sobre esse assunto ou se o senhor tem mais alguma coisa nisso que o senhor estava falando, como completar. A desonestidade do setor público, eu vejo assim, isso que está acontecendo, por exemplo, a nível de governos, né, escândalo na Petrobras, Operação Lava Jato, né, que está descobrindo o que houve desde anos atrás até hoje, né, tudo que foi desviado, né. Isso tudo eu vejo como sendo uma consequência da cultura, da nossa cultura, do povo de um modo geral. Não digo todos, nós somos seres humanos, cada um tem uma maneira de ver os problemas, de se comportar diante do que acontece, mas infelizmente nós, brasileiros principalmente, temos a tendência de apoiar o determinado político se ele puder me beneficiar no futuro, assim. Nas eleições, por exemplo, entre as camadas mais pobres da população, é comum o político ir lá e oferecer benefícios. Quem oferece mais, aí o eleitor diz assim, aquele que me satisfaz mais, eu ganho meu voto. E aí, então, o que o político faz? Para ele se eleger, ele precisa investir nas campanhas eleitorais, né? Aí há uma competição entre os partidos de cada um querer investir mais, agradar mais o eleitor para ganhar mais voto e se eleger. Mas até ali não houve roubo. Até aí não houve roubo. Só que esses roubos que houveram na Petrobras, grande parte foram motivados para aplicar nas campanhas eleitorais. Foram desvios que foram feitos, aquelas pessoas ligadas aos partidos que recebiam propina, um percentual sobre os contratos das empreiteiras,
para poder direcionar as campanhas eleitorais dos seus candidatos. Por quê? A campanha eleitoral? Porque eles sabem que quanto mais eu gasto na campanha, mais chance eu tenho de me eleger. Então, isso induz a que eles pratiquem esses roubos, esses desvios, porque nós, eleitores, claro que não todos, né? Mas nós, a tendência é de que votamos no candidato não com a intenção de que ele cumpra o seu dever constitucional, de fiscalizar o executivo, de fazer o que ele tem que fazer, mas principalmente com a intenção de que ele estando lá, ele pode me ver o que ele pode me favorecer, de que forma, né? Para mim, para minha família, para minha localidade, para mim. Então isso induz, essa é a necessidade que eu vejo para acabar com esse tipo, além das punições que está havendo, também nós, eleitores, claro, aqueles que ainda não procedem assim, mudar a nossa mentalidade no sentido, não, eu voto no candidato não porque ele aparece muito na televisão, porque ele veio me visitar o ano passado, porque ele vai nas festas quando nós temos umas festas, não por causa disso. Eu voto no candidato porque ele é uma pessoa honesta, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, e deu. Não precisa aparecer, ele tem que cumprir o seu dever. É nesse sentido que nós temos que mudar. Por isso que, agora, para eu descobrir se ele age assim como eu imagino que tem que ser, eu tenho meios para fiscalizar ele. Eu posso verificar através da Lei de Acesso à Informação, que agora está vigorando, que está sendo pouco usada, na minha opinião, pelas pessoas de um modo geral. A pessoa pode acessar na internet, no site, para ver quanto o fulano de tal está ganhando, quanto o Beltrano está ganhando, o que ele está ganhando, e aí ver o que ele está fazendo, se ele merece ganhar aquele salário todo, ou se é demais. Isso devia ser um papel nosso, para mudar a sociedade para melhor. Na medida que aí ele se sente fiscalizado, e aí ele vai mudar de atitude, ele vai começar a agir diferente, ele não vai mais, ele vai procurar cumprir o seu dever. Eu vejo assim, nessa parte. Mas nós já estamos saindo completamente fora do nosso assunto, mas eu acho que é interessante. Tá. E eu vou sair mais um pouquinho ainda. Podemos voltar numa outra ocasião para terminar aquilo que nós estávamos conversando. O senhor acha que o brasileiro, nessa situação que está ali, com essa enrolada que está, ele tem condições de entrar nos eixos? Ou para entrar nos eixos vai ser uma coisa quase que impossível? Porque a gente sente agora que eles já estão malandreando, não é? Não, eu acho assim que sempre é possível mudar para melhor. Ainda mais o nosso país, com a riqueza que nós temos aqui, recursos naturais, população, universidades. Temos tudo para ser um país forte, progressista, que não haja miséria. Então, agora eu vejo como um caminho longo, mas que tem que ser percorrido para chegarmos lá. Então, o caminho que está sendo seguido agora, esse combate ferrenho para essas falcatruas que está havendo, corrupção, etc., prendendo pessoas importantes que nunca se imaginava que uma pessoa tão importante pudesse ser presa, como está acontecendo agora, esse é um bom início, eu vejo assim. Agora, nós, eleitores, também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que exigir do governo que eles façam as reformas que têm que ser feitas. Reforma política, administrativa, tributária, previdenciária, porque precisam ser feitas. O senhor acha que o povo já está preparado para fazer essa exigência e garantir o feitio dela, ou ainda falta um tempo para isso? Os políticos ainda têm tempo para manobrar em favor deles? Porque o funcionário público manobra em favor dele para o seu trabalho que ele está fazendo, pelas necessidades que tem. Agora, o político faz aquilo para ganhar cada vez mais, porque 75 mil não é pouco, né? Não, de fato, aí é uma questão também de educação, né, do povo. Isso nós temos atrasados em termos de educação. Quanto mais a educação tiver, mais chances de ele agir da forma como deve ser, da forma que ele possa fiscalizar e atuar nessa direção que o senhor está colocando. E isso é um processo. Eu acho que sim, que nós podemos chegar lá, nós podemos avançar.
houve, na sua opinião, que o senhor é uma pessoa que estudou isso aí, houve, na sua opinião, um progresso nesse sentido do bom? Ou está meio difícil do povo progredir dentro das normas leais? Não, eu acho que houve um progresso, sim. Agora, infelizmente, existe muita revolta por aí, sim. Existe muita pessoa, a gente fala com um, com o outro, mas o que a gente ouve é sempre se acusando mutuamente. Acusando, por exemplo, quem pertence a um determinado partido, ele diz que as causas do problema que estão aí são dos governantes daquele outro partido que não é o dele. E fica naquela convicção, parece convicção, que é assim, na verdade não é assim. Na verdade, todos os partidos têm que saber escolher o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos. E dentro daquilo que tem, apoiar as medidas corretas, que vinha o bem comum, e combater e não apoiar aquelas outras medidas. O próprio partido, a própria pessoa, o próprio político que está lá, então quando ele tem uma atitude voltada para o bem comum, tudo bem, essa eu apoio do senhor. Agora, quando ele tem uma outra atitude que não é a melhor, aí o próprio eleitor vai, não, essa eu não concordo contigo, tem que ser assim, independente de que partido for. Porque não tem outra saída para nós a não ser dessa forma, através da democracia, elegendo as pessoas, os deputados, os governantes, etc. E dentro dessa ideia ainda, eu tinha mais adiante, mas então eu vou falar agora aqui. Na época da ditadura militar, todo mundo tinha que trabalhar honestamente, né? Então havia essas exceções, essas condenações, esses atos que não foram condenáveis, né? De pessoas que eram contra o regime. Tá? Por outro lado, houve trabalho, progresso. Quem era honesto, quem seguia à risca os seus deveres, não era perturbado, ele seguia e fazia e vivia e estava indo muito bem nessa parte. Mas, claro, havia exceções que não é o melhor, o regime melhor é o democrático, certo? Só que, agora, o que nós estamos percebendo no regime democrático, com a liberdade que nós temos, ampla? Estamos vendo os políticos, digamos, se aproveitando dessa situação, dessa democracia, dessa liberdade. Nós temos que ter políticos, sim, deputados, senadores, vereadores, etc. Só que a reforma política está demorando para sair. Tem que enxugar, na minha opinião, enxugar o número de deputados, de senadores, de vereadores, diminuir o gasto, diminuir o peso para manter esse poder, assim como outros poderes que também acho que estão inchados. E aí os políticos relutam em fazer a reforma e cortar na própria carne. E o senhor acha que existe um prazo para isso acontecer? O prazo, não é o prazo, quanto antes melhor. Claro. Mas a tendência, nós estamos indo nesse caminho agora. O senhor está sentindo isso? O senhor como escritor está sentindo isso? Estou sentindo que nós estamos indo para o caminho aí. Mas aí que cabe o povo participar e dar opinião e exigir e falar, por exemplo, assim, o vereador, por exemplo, nós temos, na minha opinião, nós temos excesso de vereadores nas câmaras municipais. Não precisava ter tanto, pelo trabalho que está ali, para ser feito. Porque é um salário alto, tem do vereador, tem dos auxiliares, tem um monte de outros penduricalhos que fazem parte. Aí eles dizem assim, não, mas o povo precisa estar representado. Lá no meu bairro, o povo de lá tem que ter um vereador para representar ele, para defender os interesses dele. Então, por isso precisa ter vereador. Espera aí. Mas se o governo não tem dinheiro para fazer trabalho que é obrigação fazer, para que ter um vereador? E defender só da boca para fora? Na verdade, ele estaria defendendo o povo se ele dissesse, não, nós temos que reduzir a quantidade de vereadores. Por quê? Porque daí vai sobrar mais dinheiro
para o governo fazer aquela obra lá naquele bairro. Eu acho bom o senhor arrumar 2 seguranças quando o senhor eu sou grande, eu sou forte. For sair na rua. Ô, seu Oscar, Tá. O nosso tempo terminou e eu acho que nós não conversamos o livro. Se alguém quiser comprar o livro, como é que ele consegue fazer essa compra? Isso aqui tem nas livrarias aqui da cidade. Tem a venda. Tem Brasil, País das Desigualdades, escrito pelo senhor Oscar Danieli. Nós vamos voltar nesse assunto de novo, porque agora que ele começou a ficar bom. Sim. Na verdade, o assunto do livro mesmo está ali para ser dito. Aí vai para chegar nas entranhas. Exatamente. Eu agradeço essa oportunidade que o senhor nos dá e essa lealdade que o senhor está tendo e coragem de dizer o que o senhor disse nesse momento e que as pessoas precisam começar a dizer e começar a saber que eles têm direitos que precisam ser respeitados. Senhores telespectadores, senhor entrevistado, muito obrigado e até a próxima oportunidade.